Olá, Fala, Bruno! tudo bem? E aí, cara, tudo bem? Muitíssimo bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Massa, cara, eu que agradeço o convite, bom demais. A gente tentou, minha assistente falou que a gente tentou fazer, eu estar no podcast com vocês lá no All Street Podcast, é isso? Algo assim? Legal, É, legal. Mas mas não conseguimos agenda. Então falou, pô, enquanto não dá para ter agenda, vamos fazer isso por live, vai valer a pena. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, cara. quando você estiver em Nova York, a gente faz uma conversa no estúdio, ali na Times Square, vai ser um prazer. Vai ser um prazer para mim também, cara. Eu vou deixar você saber quando eu pingar aí por Nova York, a gente faz isso acontecer, vai ser lindo. Combinadíssimo. Vamos aqui ao que interessa. Sabe uma coisa que eu sou curioso, o que te encorajou e o que te fez largar o direito e o trabalho que você tinha para se lançar nessa missão de querer de conhecimento lógico que eu vou entender isso na sua resposta, mas numa época que isso era ainda mais, vamos dizer, ameaçador, né, para você mesmo, né, de encarar, se jogar numa jornada como essa. Cara, pergunta massa. É engraçado que as pessoas falam assim, Jerônimo, no teu último dia de emprego público deve ter sido uma coisa maravilhosa. Bruno, eu fui lá entregar, chama exoneração, né? Pedido de exoneração. Então eu fui lá pedir a minha exoneração do cargo público, que era mais ou menos como se fosse pedir demissão de um emprego. Com a diferença que o meu salário era, na época, R$ 21 mil, há 10 anos atrás, e eu ia... Até os 26 anos de idade eu dormia num colchonete. Então a situação real era, eu dormia num colchonete até os 26 anos de idade, e aí consegui um emprego público que me pagava R$ 21 mil, que era algo, eu saí da classe CD para classe A da noite para o dia, segundo o IBGE eu era classe A, e aí eu estava indo pedir exoneração. E as pessoas falaram, Gerão, deve ter sido o dia da tua liberdade. Cara, naquele dia, se você for buscar o termo técnico nos dicionários de psicologia, o que eu estava sentindo era cagaço. Esse é o termo técnico. Porque, cara, minha sensação era, rapaz, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou fazendo uma loucura com os meus filhos? Será que eu... Então, naquele momento ali, foi algo realmente desafiador. Então, acho que é legal que as pessoas saibam que eu gosto muito... Eu estava ouvindo você falar quando você começou, né? Eu vou conectar tudo para a tua resposta, Bruno. Você estava falando sobre coaching levado a sério, né? Que a gente, infelizmente, vive uma era de muito charlatanismo no mercado. A gente sabe disso, é real, tem charlatanismo e tem um coaching levado a sério, né? Que já é praticado há muitos anos nos Estados Unidos, né? Então, só para separar isso, né? E no Brasil, pelo menos hoje, eu sou uma das caras do coaching levado a sério. E nessa minha, vamos chamar assim, nessa minha separação, né? Na saída do serviço público para ir viver de coaching, numa época que não existia Jerônimo na internet para ensinar a conseguir clientes, não tinha nada disso, né? Como você estava falando. Era uma terra a ser desbravada. E nessa linha lógica, existem muitas frases, Bruno, de para-choque de caminhão que eu não gosto. Né? Essas frases, ficar repetindo frases de para-choque de caminhão, mas tem uma que eu gosto muito, porque ela não é, ela tem muita verdade por trás, que fala que a coragem não é ausência de medo, né? A coragem é você fazer apesar do medo. E eu tinha muito medo naquele momento. Eu tive que ter muita coragem para fazer. Então, a gente sempre tem que lembrar que é o equilíbrio entre não fazer loucura, porque se você não pode fazer loucura, não pode botar em risco a tua vida, a tua família, mas também se você esperar demais para o medo ir embora, a coisa não vai acontecer. Então, a tua pergunta, a resposta é, cara, eu fiz com muito medo e isso é que é coragem, é fazer apesar do medo. E deu medo. Mas você já tinha visão para onde você queria migrar, o que você queria fazer dali para frente? Eu tenho uma ideia, o meu background, Bruno, é professor, né? Eu fui professor, eu passei no meu primeiro concurso aos 23 anos para dar aula. Então eu comecei a dar aula aos 23 anos. E eu dei aula no direito, eu dei aula dos 23 praticamente aos 40. Então eu vou ter que puxar um flip chart aqui para explicar isso. Posso puxar um flip chart aqui para explicar a tua pergunta? Não, fica à vontade. É engraçado que as pessoas... Vamos ver se a gente consegue ver aqui.
Deixa eu virar para uma folha em branco aqui. Eu não sei se vai aparecer invertido. Aparece de trás para frente. Né? Parece invertido. Não tem problema, mas porque eu vou fazer, acho que vai resolver, eu não vou escrever nada. Eu gosto da seguinte ideia, cara. A gente tem uma ilha, que é a ilha da nossa vida hoje. Essa é a ilha da nossa vida, é que a gente vive. A ilha, às vezes, é até bonitinha. Tem uma árvore, tem uma casa. Eu tinha uma ilha muito boa no emprego público. Né? Qual era a ilha que eu tinha? Eu tinha um emprego de 21 mil, eu morava num apartamento legal, próprio, financiado em 35 anos, mas próprio, né? Pagando ali, tal. Tinha um carro legal, não era do ano, mas era um carro legal. Era um carro, era um Sportage de uns 3, 4 anos atrás, baita carro para o Brasil, tal. E eu tinha aquela minha ilha. Só que aquela ilha não me satisfazia mais. Então eu comecei a fazer o trabalho depois do trabalho. O que é o trabalho depois do trabalho? Eu trabalhava 40 horas por semana e de noite eu ia trabalhar. Era o trabalho depois do trabalho. Comecei a atender como coach. Aí eu comecei a construir uma segunda ilha. Uma ilha um pouco diferente daquela primeira. Comecei a construir uma segunda ilha. Uma ilha em que eu atendia como coach, que eu fazia o que me amava, que eu amava. Atendi 10 clientes gratuitos, depois os clientes foram virando pagantes, depois comecei a cobrar R$1.000 por cliente, depois 2.000, 2.500, 3, 4, 5, e aquela ilha foi ficando muito bonita. De noite eu mergulhava, ia lá construir essa nova ilha, de manhã eu voltava para minha ilha e trabalhava 40 horas nela. Até que um dia eu olhei para aquela ilha e falei assim, cara, essa ilha número 2 que eu construí junto com o coaching está muito mais bonita do que a ilha anterior. Então agora eu posso agradecer a ilha que eu construí e durou 14 anos na minha vida, eu fui advogado da União por 14 anos, e posso mergulhar e ir para a ilha nova. Então, quando você me pergunta assim, você tinha visão disso tudo que você ia construir, Jerônimo? Não, bicho, eu não tinha visão disso tudo. Eu só tinha visão do que eu tinha construído, dessa ilha que eu tinha construído, para poder largar essa ilha anterior e morar nessa ilha nova. Aí você fala assim, Jerônimo, e virar esse cara que você virou hoje? Você tinha noção? Não, eu não enxergava até lá. Eu consegui construir uma ilha melhor, agenda lotada como coach, atendia 10 clientes, fila de espera de 5 meses, e era isso que eu sabia. Então, quando as pessoas falam para mim assim, Bruno, porra, Jerônimo, tu fez uma loucura, né? Eu digo, não, parceiro. Eu construí uma ilha linda, eu não mergulhei no oceano à deriva. Eu construí uma ilha linda antes de mudar de uma ilha para outra. E aí eu mergulhei e fui para outra ilha. Foram 2 anos construindo essa ilha. 2 anos acumulando o emprego principal e trabalhando como coach, fazendo o trabalho depois do trabalho. Jerônimo, você acha que é loucura o cara largar tudo e pular no oceano? Cara, algumas vezes está tão ruim a ilha que você precisa. Né? A ilha está tão uma merda na sua vida, está pegando fogo, não está afundando, que aí você se joga no oceano e vê o que vai dar. Não foi o meu caso. Eu construí uma ilha antes de sair. Então, quem acha que eu fiz loucura, não fiz. Eu construí uma linda ilha antes de eu sair. E quantos anos faz isso? Cara, eu descobri o coaching em 2012, 30 de dezembro de 2011, me formei em 2012, fiquei 2 anos fazendo essa transição, ou seja, até 2014, e hoje eu tenho 10 anos que eu larguei meu emprego público. 12 anos atendendo como coach profissional. E o que mais te excita assim, nesse trabalho? Qual é a coisa que te dá tesão de você falar assim, puta, eu fiz um negócio que fez eu me sentir bem? Cara, cada pergunta massa, hein, Bruno? Tô gostando do nosso papo. Legal. Cara, eu tenho 2 tatuagens em mim, né? Uma aqui, eu sei que vai estar invertido, mas ela tá escrito Eu não vim ao mundo a passeio, que é essa aqui. Eu não vim ao mundo a passeio. E essa aqui, né, dá para imaginar em homenagem a quem que é, né? Uma cruz cristã, que tá escrito Soldado do Criador. Cara, se você me falar assim, Jerônimo, o que mais te dá tesão? 2 coisas. Fazer as pessoas entenderem que elas não vieram ao mundo a passeio e fazê-las serem tudo aquilo que elas nasceram para ser. Então, quando eu olho uma pessoa que diz para mim assim, caramba, Jerônimo, eu tive a coragem de ser tudo aquilo que eu nasci para ser. Ah, Jerônimo, mas não precisa coragem para isso, precisa muita. Porque o maior preço que você vai pagar pelo seu novo eu é abrir mão do seu antigo eu. E é muito difícil
difícil abrir mão do seu antigo eu. Você que migrou, Bruno, eu não conheço exatamente o começo da tua história, né? Eu vou até amar saber, mas eu imagino que você migrou. Você migrou para os Estados Unidos ou você é americano e nasceu aqui? Não, eu nasci, cresci em São Paulo e vim para cá. Não foi também assim, foi meio parecido igual a sua ilha. Eu não vim no. Na loucura. Eu não cruzei a fronteira do México igual com os coiotes e vim na loucura, mas é sempre um desafio e continua sendo. E o maior desafio, imagino eu, Bruno, para quem migra, é um novo eu, né, cara? Você, Bruno, é um novo eu. E o maior desafio, em qualquer situação da vida, de você se tornar o seu novo eu, é abrir mão do seu antigo eu. Então, o cara que migra para um novo país, não é que ele deixa de ser brasileiro, mas ele abre mão de muitas coisas do eu antigo. Eu tinha muito mais confortos, serviços no Brasil do que eu tenho nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Eu acho que só quem mora aqui nos Estados Unidos vai entender quantas vezes eu estava, não sei em Nova York, mas na Flórida pelo menos, quantas vezes eu estou aqui numa reunião, aí ouço o caminhão passar, eu falo, caraca, o caminhão do lixo, não botei o lixo para fora. Aí você sai correndo no meio da reunião para botar o lixo para fora para dar tempo do caminhão recolher o lixo e levar. Se você perder o lixo, já era. Né? Vai ficar uma semana, só volta na semana que vem, não tem onde botar o lixo. E aí, isso só quem vive aqui sabe. Então, cara, isso é para tudo, né? Para quem quer emagrecer, quem quer ter um novo eu em emagrecimento, precisa abrir mão do antigo eu. O antigo eu talvez amava comer em qualquer lugar, sobremesa, vinho todo dia, fritura. Esse era o antigo eu. Para você se tornar um novo eu, você vai ter que abrir mão do antigo eu. E dói abrir mão. Né? Se você quer se tornar uma pessoa que entende de investimento, que pensa no futuro, né? Você vai ter que abrir mão do antigo eu, do cara que gasta aleatoriamente, que não tem controle nenhum sobre suas despesas. Você vai sempre ter que abrir mão, né, do antigo eu. Isso é duro e desafiador. Então, o que eu mais gosto, Bruno? Fazer com que as pessoas entendam que a única forma delas terem um novo eu é abrindo mão do antigo e entenderem que elas não vieram ao mundo a passeio. É desafiador as pessoas entenderem que não vieram ao mundo a passeio. Ainda mais no mundo que a gente ouve de muitos lugares, e eu até respeito intensamente as pessoas que falam isso, acreditando nisso, mas nem todas falam, muitas falam porque é bonito falar, mas a gente ouve hoje que tudo está aí para o nosso bel prazer, tudo está aí para a gente desfrutar, tudo está aí para... Cara, não tem sentido lógico em nenhuma direção que você olhe. Nem numa direção metafísica, nem numa direção biológica, antropológica e cristã. Nenhuma direção que a gente olhe, a gente justifica a frase que tudo que existe é para nós desfrutarmos. Nenhuma delas. Né? A gente está destruindo o planeta. Então, quando você entende que você está aqui para um propósito maior, que você ainda talvez não saiba qual é, mas você está, e que você entende que não vê o mundo a passeio e topa pagar o preço para se tornar um novo eu, isso me enche de tesão. Encontrar um cara, estou vendo aqui que tem vários alunos meus, Five na área, pessoal botando vamos, já vi o Matheus aqui, que é um mega fã, que vai em live, viaja para ir nos nossos eventos no Brasil, né, muito querido lá na nossa equipe, né, o Matheus e tantos outros aqui. Cada um aqui que alcança um resultado na vida que não estava conseguindo alcançar, isso sim me enche de tesão, cara. E aí, então, me ajuda a formular da melhor forma a pergunta. Se eu formular meio torta, você me ajuda a corrigir. Todo mundo sempre, não todo mundo, mas a imensa maior parte das pessoas sempre quer melhorar em algo, sempre entende que tem algo que elas possam progredir, avançar. Eu acho que é uma parcela muito pequena daquelas pessoas que se dão por vencidas. Pelo menos é a minha sensação. Eu até acho que algumas pessoas às vezes estão adormecidas. Mas entregar o jogo mesmo, a não ser que a pessoa esteja com algum comprometimento emocional muito sério. E aí, então, isso significa que quem está nos assistindo, e assim como eu tenho meus sonhos, frustrações, meus desejos de melhoria, significa que você conseguiria ajudar qualquer um, independente das vertentes ou áreas ou setores, porque quando a gente fala de coaching ou de mentoring ou enfim do que for, às vezes
vezes tem pessoas que me perguntam se existem vertentes. Então eu falo, lógico, se você quiser um técnico de natação, não seria uma outra esfera de coaching, mas para entender onde realmente você atua, assim, onde que você pega, porque eu sei que o seu trabalho é muito no âmago do negócio, né? Ou seja, se você é ser humano e se você é ativo e se o processo é emocional, intelectual, dá jogo, mas eu queria ouvir com as suas palavras, né? Massa. Eu vou dividir em duas áreas de atuação, tá, cara? Existe o Jerônimo Coach, 1-a-1, né, que atende empresários, personalidades, pessoas que já disseram publicamente que foram atendidas por mim. Não posso dizer quem nunca disse, mas quem já disse. Thiago Brunet, que é uma pessoa muito conhecida hoje no mundo, foi meu cliente em coach. Camila Farani, do Shark Tank. Né? Bernardinho já autorizou que eu falasse, foi atendido por mim em coaching. Né? Tive a oportunidade de falar para o time do Botafogo, profissional da Série A, né? como profissional da mente. Né? Tive a oportunidade de falar para jogadores renomados mundialmente. Né? Tenho a oportunidade de atender empresários muito bem-sucedidos do mundo afora. Então, assim, esse Jerônimo Coach, ele precisa de um elemento, que é a pessoa querer ser atendida por mim. Então, esse profissional individual, eu não vou mudar a vida do Bruno. O Bruno vai me procurar, Jerônimo, estou precisando de uma ajuda pessoal sua. E aí, no que você ajuda, Jerônimo? Ajuda uma coisa muito simples. As pessoas terem o resultado que elas desejam para a vida delas, que elas ainda não estão conseguindo ter. Então, se você tem um resultado que você queira estar e que ainda não está conseguindo ter, eu como coach, meus alunos formados por mim ou pela minha metodologia, eles vão aprender uma metodologia de fazer as pessoas terem resultado. Então, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, mas não sabe como. Eu não sei fazer dieta. Né? Eu já tive muitos clientes de emagrecimento. Vitor Damasio, um cara que eu ajudei, um cara que hoje do mundo do marketing digital, ele eliminou 27 quilos num processo de coaching comigo. Então, assim, vários clientes emagreceram porque o que eu sei fazer é fazer a pessoa ter clareza do que ela quer, definir o caminho, caminhar, ter consistência e alcançar o que ela deseja. Então, isso é o que eu sei fazer com a pessoa. Através de quê? De método, de técnica. Coaching não tem nada a ver com o que as pessoas acham que tem. Que é, às vezes eu vejo na internet assim, né? Esses coaches, aí, por exemplo, mostram um vídeo fora de contexto, eu nem sei o contexto do vídeo, de um cara motivando os funcionários da empresa dele e todo mundo fazendo Aí é uma chuva de, esses coaches, não aguento mais esses coaches, que vergonha, vergonha alheia, coitado desses funcionários. Bom, primeira coisa, antes de mais nada, isso não é coaching. Né? Isso não é coaching. Coaching é uma sessão de coaching individual, com técnica, com ferramenta, com metodologia, baseada em evidência científica. Isso é coaching. Eu não vou nem entrar no mérito de se ajuda ou não ajuda aqueles funcionários. Só quem pode dizer é o próprio funcionário. Às vezes o cara vai... Aí tá todo mundo ridicularizando aquilo, você pergunta pro cara, o cara vai dizer, eu adorava. Me sentia cheio de energia para fazer aquilo. Então, só ele vai saber dizer. E talvez alguns ali se sentiam envergonhados. E tá tudo bem. Então, esse Jerônimo Coach, eu preciso que o cara me procure. Por outro lado, Bruno, esse espaço, por exemplo, que você abre aqui para eu falar no teu canal, né, e acaba que se mistura, isso é a coisa linda da internet hoje em dia, se mistura o seu canal com o meu canal. Então, esse espaço que a gente tem hoje, democrático das redes sociais, aí ali não. Aí ali no podcast, por exemplo, hoje, cara, a gente tem o privilégio de ser o podcast produtividade mais ouvido do Brasil, né? O Sai da Média. Hoje ele é o podcast produtividade mais ouvido do Brasil. Regularmente entre os 10 primeiros de educação, entre os 50 primeiros do Brasil, entre todas as categorias, no Spotify, no iTunes da Apple, volta e meia entre os 10 primeiros. E aí o que acontece? Lá quando eu falo, aí lá eu tenho outro propósito. Que você usou a palavra perfeita. Lá eu tenho um propósito de despertar as pessoas. É mais raso, mas ali não é para resolver o problema, nem dá. É para despertar que ela é uma pessoa que não vê o mundo a passeio. É para despertar que ela pode muito mais. É para despertar que ela é muito maior do que ela imagina. Porque a grande maioria das pessoas, se não todas, elas são muito maior, atirando os arrogantes, que acham que são maiores do que são, a grande maioria das pessoas são muito maiores do que elas imaginam. Então, meu grande papel, e a tua pergunta é incrível mais uma vez, Bruno, é despertar as pessoas. Jerônimo, e aonde que se desperta as pessoas hoje em dia? O maior ponto
de despertamento, cara, é simples. Hoje eu sou pós-graduado em neurociência e comportamento. E no meu trabalho de conclusão de curso, né, que seria uma dissertação, uma tese, mas não é, chama trabalho de conclusão de curso, porque era uma pós-graduação. Então, o que eu descobri? Eu descobri o que eu estou chamando de quarto tempo. Existem as pessoas que vivem no passado, remoendo. Existem as pessoas que vivem no futuro, antecipando, ansiosas, sofrendo por algo que ainda não aconteceu. Existe o presente e existe o ausente. O ausente é o quarto tempo. Pensa assim, ó, outro dia eu estava passando aqui no meu condomínio, não estou citando o nome, estou citando a pessoa para fins pedagógicos sem citar nome. A mulher vinha, era uma mulher, ela vinha pedalando, tipo um triciclo em que a criança dela estava no banco de trás. História verídica. Estava no banco de trás, a criança dela. Não no banco de trás, era uma bicicleta com aquele carrinho que carrega a criança. Sei lá o nome desse trem. Criança lá atrás. A criança lá atrás, ela na frente, uma mão dela estava no guidão e a outra mão dela olhando o celular. E ela pedalava cadenciadamente. Olhava o celular com uma mão no guidão, sem olhar para a criança, pedalando reto, sem olhar para frente. Ela não estava no passado ansiosa por nada. Ela não estava no futuro, no passado remoendo, nem no futuro, nem no presente. Porque ela não estava nem vendo o filho, nem curtindo a pedalada ao ar livre. Ela estava no ausente, num lugar que nada acontece, num lugar em que somente o tempo passa, num lugar em que exclusivamente... Sêneca, eu sou hoje um cara que eu me intitulo estoico cristão. Então, Sêneca, que é um dos maiores nomes do estoicismo, ele diz que não é que a gente tem pouco tempo de vida, Bruno. A gente que joga o tempo muito fora. A gente que joga o tempo fora com passatempos frívolos. Palavras de Sêneca 2000 anos atrás, irmão. Sêneca dizia, 2000 anos atrás, a gente joga a nossa vida fora com passatempos frívolos. Isso porque ele não viu o celular e o TikTok. Irmão, imagina a Sêneca enxergando o TikTok, Reels, Shorts. Porra, Jerônimo, mas a gente está aqui no Instagram agora. Mas agora você está vendo conhecimento. Conhecimento que o Bruno me convidou para estar aqui. A gente está trocando conhecimento. Você está usando... A rede social não é o demônio. O demônio é como você usa. Né? O demônio é como... O celular não é o demônio. O demônio é como você usa o celular. Né? Simples assim. Né? Um cigarro só vira um inferno quando você bota na tua boca. Lá ele não faz mal nenhum, na tua boca ele faz. Né? Então o celular, o vape, o cigarro, o celular é a mesma coisa, ele não faz mal. Então, resumindo a história, cara, eu sei que foi uma resposta. As suas perguntas complexas demandam respostas mais longas. Então, resumindo, como coach, as pessoas me procuram individualmente. Jerônimo, eu quero ser atendido por você. Hoje em dia, pela minha dificuldade de agenda, normalmente empresários, pessoas de alto nível do esporte, né? Que eu atendo só 4 pessoas por ano. Eu não consigo acompanhar mais do que isso. E no demais, meu objetivo é despertar as pessoas para que elas possam ir para o próximo passo delas. Aí, normalmente, o que é que elas fazem? Entram na comunidade no comando, que é um grupo de pessoas que eu guio elas para serem tudo aquilo, para vencer a procrastinação, para se tornar focada e disciplinada, saindo do ausente. Ou num evento meu, no Comando da Revolução, por exemplo, onde a gente passa 3 dias lá. Não é gostosinho não, mas depois vale muito a pena. Fica à vontade para dar respostas longas, eu acho que esse é o espírito mesmo. E eu quero saber mais da comunidade e de outros aspectos que você comentou, mas antes vamos misturar com algumas perguntas que estão chegando. O Júlio Fernandes escreveu o seguinte: se você pudesse traçar uma estratégia para uma pessoa que está em busca de suceder financeiramente, como seria? Eu sinto que essa pergunta tem um pouco do meu universo e do seu, né? Mas do meu, eu acho que o foco hoje é a gente ouvir você. Mas eu vou amar ouvir do seu também, cara. Eu acho que vai ser incrível a gente juntar nossos conhecimentos para ajudar. Eu só cortou bem na hora que você falou o nome dele. Foi Flávio, foi isso? Júlio Fernandes. Júlio Fernandes. Júlio, eu vou amar, cara. Quer responder você primeiro, Bruno? Vou amar. O que você diria para ele? Eu diria o seguinte: para você dar certo financeiramente,
ou pelo menos saber cuidar do seu dinheiro, porque uma coisa é ganhar, outra coisa é saber cuidar. Mas eu acredito que para as duas coisas tem uma certa semelhança. Porque ganhar dinheiro, mais ou menos, todo mundo ganha. Talvez você tenha um salário menor, talvez você tenha um salário maior, talvez você tenha uma renda maior, talvez menor. Mas aonde entra aí competências, e eu não vou entrar na esfera emocional porque eu quero deixar para você, mas uma parte é justamente comportamental, emocional, e a outra parte é conhecimento técnico puro. Técnico de um financista como eu chegar e dizer o seguinte, olha, se você ganha 21 mil, se você tem o trabalho que o Jerônimo tinha, assim, 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 cara, não adianta você gastar 22. Mas também não adianta gastar 21 e bater redondo. Gaste 18, guarde 15%. Então, muitas coisas, seja na fase de gerar lastro, seja na fase de cuidar do que você guardou, são competências exatas de realmente alguém que tem muita experiência, ou nem tanta, pegar e te dizer, olha, cuide dessa forma, guarde tanto, seja disciplinado. E nessa comparação é muito semelhante à nutrição. É muito fácil a gente pegar, eu não sou nutricionista, nem você, mas é muito fácil pegar um cara de 80 quilos, que tem um determinado consumo calórico, e dizer, olha, se você comer isso, vai dar tudo certo. Agora a questão é ir para ele comer aquilo. Então aí eu acho que aí é onde eu acho que essa pergunta tem mais a sua pegada, que são as competências emocionais, né? Ó, incrível, cara, mas amei. Eu acho que o que você trouxe, né? Se eu fosse como leigo na área de finanças, né? Na área de finanças eu sou um investidor próprio de uma parte do meu patrimônio, outra tem uma pessoa que faz isso para mim, o que aliás é incrível, né? Você, se por alguma razão você não conseguir, sempre busca alguém que saiba, né? Então, obviamente, o Bruno sabe muito mais do que eu nessa área técnica do investimento, mas o que eu acho que é muito importante a gente entender, né? Para aquilo que a gente quer na vida, eu preciso ter uma habilidade que ela vale para tudo, que é a arte de falar e fazer. A arte de falar e fazer, ela é única. Porque qual é o oposto da arte de falar e fazer? É falar e não fazer. E o falar e não fazer, ele está muito ligado ao ganho do prazer imediato. Eu vou chegar lá, a gente está falando de mentalidade e de dinheiro. Então, a gente hoje tem uma busca muito grande por prazeres rápidos. Antigamente, Bruno, você é da época de que quando pegava 3 VHS na sexta, devolvia só na segunda? Ou você é muito mais novo que eu? Não, eu tô com 44, era exatamente assim. Tá bem, legal. Vou fazer 50 agora, semana que vem, e nessa lógica, eu pegava fita VHS. A gente, para dizer que um filme era ruim, a gente via o filme todo. E rebobinava, senão pagava multa, lembra disso? Exatamente. Aí terminava o filme e dizia o quê? Pô, cara, não gostei. E foi. Hoje, a pessoa entra no Netflix ou em qualquer plataforma de streaming, assiste começa começa outro, para. Se em 5 minutos o filme não for sensacional, ela começou 5 filmes e foi dormir sem ver nenhum. Quem nunca? Eu já. Não sei se você já, Bruno, mas quem nunca rodou, pegou 2, 3, 4, tá tudo ruim, vou dormir e não vi nenhum. Por quê? Porque a pessoa quer um prazer tão imediato que ela não consegue nem mais ver um filme de 1h30. Nem ver um filme de 1h30. Então, o grande ponto é que a gente tem que ter em mente que... Aí, beleza, vamos falar do dinheiro agora. Como é que eu cuido da grana? Como é que eu viro? Eu gosto muito de modelos mentais. Foi o que você passou a bola para mim. E eu vejo 3 modelos mentais muito tradicionais. Primeiro modelo mental é o modelo do gastador. Não, vou começar por outro. Vou começar pelo modelo do devedor. Deixa o gastador para depois. O modelo do devedor. Qual é o modelo mental do devedor? Ele lá atrás, em algum momento da vida dele, ele passou uma dificuldade e teve que pegar um dinheiro emprestado com alguém. Desconforto. Pô, cara, será que se você emprestar aí R$50, R$100, estou precisando pagar o boleto ali, o condomínio do meu prédio, o IPTU, o IPVA do meu carro, 100zinho, eu te pago no próximo pagamento. Ele acredita que vai pagar. Aí chega o próximo pagamento, não dá para pagar, o dinheiro não deu. Aí ele não pagou aquele cara. Aí ele, constrangido, pede para um segundo. Só que ele vai mudando o modelo mental dele para devedor. Ele começa a achar normal pedir R$50.
Em algum momento da jornada, ele não tem mais vergonha de pedir R$ 50. Ele já acha natural. Eu tinha um amigo que ele dizia, sorrindo para mim, Jerônimo, eu dou, como é que é? Eu dou nó em gota de pingo d'água. Eu dou nó em pingo d'água. Falei, cara, como é que você paga as suas contas? Perguntei para ele, porque ele foi o que você falou, ganha 21, tem que gastar os 18. Mas ele gastava os 25, ele nem ganhava 21, devia ganhar uns 3 mil, gastava uns 4, 5. Falei, como é que você faz? Rapaz, você nem imagina. Eu dou nó em gota de pingo d'água. E falava rindo, como se isso fosse algo positivo. Então, a mentalidade devedora, ela começa a fazer achar normal dever. E é muito desafiador, porque ele só vai encher. Toda a solução do problema dele é pegar dinheiro, é se endividar. Essa é toda a solução para ele. O segundo modelo mental é o modelo do gastador. Bruno, eu acho que eu nunca contei isso para você, ao menos não no ambiente que a gente tivesse, né? A gente já teve, até onde eu me lembro, em algum ambiente, se eu não me engano, acho que a gente já teve algum ambiente similar. Se não teve pessoas similares, mas você é muito familiar para mim, então acho que a gente já teve pessoalmente algum ambiente, enfim, não importa. E eu fui um cara muito regular em guardar dinheiro por 14 anos. 14 anos como advogado da União, eu guardei a mesma quantia desde o primeiro mês. Eu guardei nada no primeiro mês, nada no segundo, nada no terceiro, nada no quarto. Eu guardei nada por 14 anos. E sabe qual era o meu orgulho? Eu não devo nada a ninguém, nunca devi nada. O gastador, ele tem um modelo mental. Eu fui uma vez para a Alemanha, minha sogra mora na Alemanha, né? Sogrinha, beijo para você aí na Alemanha. Antigamente eu brincava assim, mas como ela não é verdadeira, eu não brinco mais. Eu dizia assim, olha que coisa boa, eu tenho para onde ir, quando eu vou na Alemanha, não pago hospedagem, ela ainda mora longe pra caramba, só coisa boa. Mas é mentira, porque eu amo a minha sogra, o meu sogro. Então, fui para a Alemanha e eu fiz um negócio assim, olha que legal. Lá atrás, onde meu dinheiro ainda mais contado, falei, Paty, vamos fazer assim, a gente ia passar, sei lá, tipo uns 15 dias, a gente falou, vamos levar 100 euros por dia. Todo dia a gente vai na nossa carteira e tira 100 euros. Se a gente economizar nos primeiros dias, nos últimos dias a gente vai ter mais euro. Fechado. Chegou no último dia, tinha uns 400 euros na carteira. Qual é o modelo mental do gastador? Tem 400 euros na carteira, bora arrumar uma coisa para a gente fazer com esse dinheiro. Então eu tenho o devedor, eu tenho o gastador e eu tenho um modo mental do investidor, que eu só fui ter aos 40 anos de idade, cara. Imagina se eu tivesse tido esse modelo mental aos 20, aos 25, ou como meu filho tem aos 14. Meu filho está cheio de ação da AT&T. Meu filho transforma mesada e presente de aniversário em ação da AT&T, com 14 anos. Né? Então, aos 40, ele vai estar dando um show em mim provavelmente, de abundância financeira. Então, a mentalidade do investidor já é o contrário. Como que eu faço esse dinheiro trabalhar para mim? Eu demorei a ter essa mentalidade. Então, vamos imaginar os 3 perfis daquela cena da Alemanha. O devedor pega mais, tem 400 e gasta 500 euros. E fala assim, quando eu voltar para o Brasil, eu me viro para pagar no cartão. O gastador pega os 400 e fala assim, cara, se eu tenho 400, vamos gastar quanto? 400, pô, é o que eu tenho. E o investidor, ele pensa assim, cara, último dia de Alemanha, sobrou 400 na carteira, olha que massa, eu vou transformar isso em investimento, e aí esses 400 vão trabalhar para mim, quando eu vier da próxima vez, eu preciso gastar menos, que eu estou botando dinheiro para trabalhar para mim. Então, quando você muda a mentalidade, e aí, cara, é muito louco, eu fiz uma live, eu fiz um vídeo, não era live na época, com uma influencer de finanças do Brasil, e eu falei, cara, como que você muda a sua mentalidade com R$1? Como que você se torna um investidor milionário com R$1? Eu defendo fortemente, e Bruno, fica à vontade para ser contra mim, mas eu defendo fortemente que se você, quando você pega R$1, é claro que R$1 dificilmente você vai achar um produto para investir, mas é só uma metáfora. Você pega R$1 e investe, aquele R$1 não vai gerar nenhum centavo no mês que vem. Mas você vai ter a curiosidade de entrar na conta para olhar quanto que ele gerou. Aí no mês que vem você bota mais já virou 2, aí já deu 1 centavo de juros. Aí você já tem 2 em 1.
Aí você vai, o iPhone faz essas coisas aí, às vezes faz o gesto, ele sobe bolão. Aí você vai no mês que vem, então você começa a se interessar pelo quanto você já investiu, quanto deu. Aí você ouve um negócio assim, taxa de juros, a taxa Selic caiu, falando de Brasil. A taxa de juros Selic caiu. Aí você se interessa, ó. Eu tenho R$ 242 investidos. Deixa eu ver o que vai acontecer com os meus R$ 242 investidos. Então, a mentalidade de investidor, ela não vai nascer quando você tiver $1 milhão. Ela vai nascer quando você parar de ser um devedor, parar de ser um gastador e começar a se importar em investir. Então, talvez essa seja a primeira grande passo de muitas pessoas para se tornar amanhã um milionário, amanhã um especialista em investimento, é mudar a mentalidade, virar a chave para se tornar um investidor. E lembrando, quando você tem R$ 10 investidos, R$ 50 investidos, R$ 100 investidos, você já é um investidor. Novinho, cheirando a leite. Mas aí entra o próximo elemento do sucesso, né? Napoleão Hill fala muito disso. Um dos maiores e mais relevantes elementos do sucesso é a paciência. As pessoas não alcançam o que elas querem para a vida delas porque elas não têm paciência. Elas fazem dieta por um mês e não têm a paciência de esperar a dieta fazer o resultado que ela espera. Ela começa a investir em um mês, aí o dinheiro não vem, ela para de investir. Ela começa a estudar para aprender alguma coisa nova para fazer dinheiro em um mês, e um mês o dinheiro não vem, ela para de fazer aquilo. Então, cara, acho que juntando o que você falou, que foi incrível, com a mentalidade devedor, gastador, investidor, e entendendo que a paciência é uma das maiores virtudes do sucesso, né? Um corredor, ele não faz uma maratona, ele não aprende a correr uma maratona em 30 dias. Tem que ter a paciência de melhorar. Quando eu pego esse tipo de pergunta, lógico que eu procuro entender em detalhes, caso a caso. Então, outro dia, um rapaz que está no início da vida, que literalmente está ganhando R$ 3.000, falou: Bruno, como é que eu me estruturo, né? Eu tenho que ajudar em casa, ou seja, não é que ele ganha 3.000 e mora com os pais de forma nababesca e os 3.000 é só para ele curtir. Então eu expliquei, realmente na sua situação não dá para eu falar para você guardar 20%, porque você já está respirando pelo canudinho, início de vida, 3.000 hoje, infelizmente as coisas estão bem caras, inflação, tudo. Então, seja super criterioso. Tive uma conversa longa que eu não quero me estender aqui, mas de a gente realmente avaliar o que era. Se não dá para ele deixar de pagar a energia elétrica da casa dele, e os pais não conseguem pagar sozinho. Não dá para ele deixar de pagar a conta do celular, porque ele depende do celular para trabalhar. Mas a gente fez uma conta e, como um exercício, ele falou: R$ 50 não vai me matar. Encurtando a história, um tempo depois, ele passou a ganhar 5, porque ele arrumou um outro trabalho. E aí ele me perguntou: o que eu faço agora? Falei: continua vivendo como se você ganhasse 3. Só que desses 2.000 a mais, 1.000 guarde sempre e 1.000 invista em você. Faça alguns cursos para você poder melhorar a sua renda. Enfim, eu acho que é isso. Agora, tudo isso ainda tem o elemento emocional, né? E aí é isso que eu te pergunto. O trabalho de que você proporciona para as pessoas, você concordaria se eu dissesse que é essencialmente gerar competências emocionais? Porque você não tá no... O cara não vai fazer um trabalho com você para aprender que 2 mais 2 é 4. Isso aí ele aprende no curso de matemática. Então, pergunta. Essencialmente é emocional, né? O coaching é a gente discutir tudo. E quando você falou agora há pouco que as pessoas não têm paciência, que é a troca do tempo pela realização imediata, tudo isso é demanda emocional, né? Isso. Cara, muito legal. Muito legal. Acho que se você não fosse especialista em finanças, tinha que ser jornalista, apresentador e substituir o Jô. Cara, a Maita pergunta. Legal, Bruno. Olha só, cara. Eu vou começar um pouquinho. Primeiro, eu preciso reconhecer. Ele não sabe. Aliás, eles sabem, né? A Tati, minha mulher, ela diz pra mim assim: meu lindo é o gosto dela, tá, Bruno? Você não precisa concordar. Ela diz: meu lindo, você já reparou qual é o segundo lugar que você mais ama, tá? Ela me disse isso. Eu falei: não. Onde?
Falou, cara, o primeiro lugar é com a tua família. E é verdade, Bruno. Realmente eu amo estar com a minha família, né? Vou acabar aqui. Eu tô na minha garagem, no melhor modelo americano, né? Aqui é a minha garagem, ó. E quando acabar aqui a nossa live, eu vou cruzar aquela porta ali, eu tô na minha sala da minha casa, né? Ou, enfim, caminhando para a sala da minha casa. Então, a minha família é o primeiro lugar. E o segundo lugar é com os meus alunos. E, cara, eu tô aqui vendo meus alunos aqui. CNC, sou CNC, sou CNC, sou WA, sou coach. Alunos, um beijo. Vocês sabem que eu amo estar com vocês. Tem hora que alguém tem que falar, acabou, Jerônimo, chega. Porque se deixar, eu fico com os meus alunos até a hora que for. Mas voltando na tua pergunta, por muito tempo, eu trabalhei exclusivamente dentro... Foi incrível você falar, cara. Dentro das habilidades de gestão emocional. Né? Inclusive, o dinheiro, ele é emocional. Né? Dinheiro, ele significa coisa diferente para pessoas diferentes. Hoje, caminhando o caminho, eu compreendo que existem 4 pilares que eu consigo trabalhar com a pessoa. O primeiro, vamos imaginar que você tem um sonho, Bruno, seja ele qual for. Seja ele qual for. O sonho das pessoas pode ser se tornar bilionário, sair da dívida, sair do SPC, ter um carro, ter um apartamento, ter um avião, ter um helicóptero, ter um casamento maravilhoso, ter um bom relacionamento com o filho. Para tudo isso, meus alunos me procuram. E qualquer sonho que você tenha, ele precisa estar sustentado por 4 pilares. Quais são os 4 pilares, cara? O primeiro pilar é o da clareza plena. Se as pessoas não souberem, mas não é clareza não plena, não é a clareza aproximada, é a clareza exata daquilo que eu quero para minha vida da forma tecnicamente correta. Tem técnica para saber clareza. Então, muitas pessoas ainda não estão numa situação melhor porque elas ou não sabem o que elas querem ou não sabem como saber o que elas querem. Então, o primeiro pilar é ter clareza. Então, nesse pilar aqui, é um trabalho técnico e emocional, de fazer as pessoas entenderem, porque algumas não têm clareza por várias razões. Umas porque têm medo de dizer o que elas desejam, porque acham que não vão conseguir, porque cresceram num ambiente em que foram treinadas, né? É muito louco, né? Muitas crianças ouviram dos pais assim, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Inclusive eu fui uma dessas crianças. E se a gente não se distrair, a gente repete isso para os nossos filhos. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade. Filho, quem nasceu para lagartixa nunca vai ser jacaré. Né? E aí o cara vai acreditando que ele nasceu para ser lagartixa, que ele não pode ser jacaré. Né? Então eu acho que é esse o ditado, alguma coisa assim desse gênero. Então ele fica ali e ele às vezes não tem coragem de dizer o que ele deseja porque ele acha que ele nasceu para ser lagartixa. Então o primeiro ponto é clareza plena. O segundo pilar tem técnica para conseguir. O segundo pilar, agora que eu sei o que eu quero, eu preciso de um método para conseguir. Esse rapaz, por exemplo, ele tinha um salário de 3 mil, ele tinha clareza. Eu quero construir patrimônio, te procurou para isso. E aí você entregou para ele um método. Então eu preciso ter clareza do que eu quero, eu preciso ter um método inteligente atualizado para fazer aquilo funcionar. Então, por exemplo, se alguém me procura para vencer a procrastinação, ele tem clareza do que ele quer, eu tenho um método para entregar para ele se tornar focado, disciplinado, organizar as tarefas dele. Aliás, a grande parte dos empresários que me procuram é para melhorar essa gestão de tempo e resultado. Eles querem ter mais resultado ou com menos esforço ou melhorar o resultado deles porque não está compatível. Então, primeiro é clareza plena, segundo é método. Cara, se eu não tiver método, eu não vou a lugar nenhum. Né? Eu vou ficar dando soco ou vai dar muito mais trabalho, né? Para conseguir o que eu quero. O terceiro pilar é um pilar que, esse pilar ele é muito forte para mim, sabe, Bruno? Que é assim, ó. Era uma sexta-feira, eu já contei essa história para os alunos já conhecem ela. Era uma sexta-feira, era o último paciente do dia do Dr. Rafael. O Dr. Rafael é um oncologista brasileiro, trabalha com oncologista, é médico que ajuda pessoas que estão com câncer. Era o último paciente do dia, sexta-feira, o último do dia e o último da semana. O cara entrou no consultório, nem sentou, Bruno. Ele tinha um envelope na mão, né? Ele tinha um envelope na mão, porque é como o Rafael falou para mim, né? O Rafa disse, Jerônimo, ninguém descobre um câncer no oncologista. Ele descobre um câncer num clínico geral e mandam para mim. Então, quando o cara vem para mim, ele está vindo pela primeira vez no oncologista. O cara com a pastinha dele na mão, um CEO de uma empresa que eu não posso falar,
Um CEO com uma pastinha na mão chegou na mesa do Rafael, jogou o envelope e falou assim: eu não sei o que tem aí, eu só sei que é grave e que pegou a pessoa errada. O cara tinha câncer com metástase, estágio 4, em vários órgãos do corpo. Era grave. Um ano depois, ele não tinha mais nenhuma célula cancerígena no corpo dele. Nenhuma. O PET scan limpo. E o Rafa me diz assim: Jerônimo, tem pacientes que chegam com câncer, que pra gente hoje é igual pressão alta, que a gente cura todos, e o cara acaba sucumbindo para aquele câncer, porque ele acredita que o câncer é muito forte, é maior do que ele. Então, o terceiro pilar, cara, é o da mentalidade vencedora. Se eu não... Aí sim eu trabalho com muita força e inteligência emocional. Aí eu trabalho com muita força a ideia de que quem é maior do que quem. Né? Eu tenho aluno... É que a live com os comentários fica um pouco desconcatenados. Mas se eu perguntasse aos meus alunos aqui, se o problema cresce para cima de você, o que você faz? Ele te responderia: cresce mais ainda para cima do problema. Então, isso é uma mentalidade vencedora. Se o problema cresceu para mim, eu cresço mais ainda para cima dele. Entende a lógica? Se o problema cresce para cima de mim, eu cresço mais ainda. Isso é uma mentalidade vencedora. Tem gente, Bruno, que o pneu fura e ele fala assim: ai meu Deus, logo hoje, pô, tá chovendo, logo hoje que o pneu furou, nossa, eu tenho uma consulta médica, logo hoje que eu botei minha roupa nova, logo hoje, logo hoje. E tem gente que olha pro pneu e fala assim: cara, o pneu furou, deixa eu ver. Ah, vou pegar um Uber na volta, no final do dia eu passo aqui porque eu tenho uma reunião agora, tenho um médico agora, depois eu volto aqui. Não, deixa eu trocar logo o pneu. Então, tem pessoas que focam no problema e pessoas que focam na solução. Isso tudo está dentro da mentalidade vencedora. Não adianta eu saber o que eu quero, ter um método, se não tiver uma mentalidade. Se eu perco para o espelho de manhã. Você chega no espelho, bota a roupa, aí não tá boa. Aí troca uma, troca duas, troca três, tem vezes. E quando eu falo isso de carteirinha, porque eu já passei muito por isso. Ah, essa roupa não ficou boa, ai eu não tô bem, ai eu tô mais barrigudo, ai não tá legal, ai assim não tá bom. E aí já perde energia 8 horas da manhã sem sair de casa. E o quarto pilar, eu sei o que eu quero, eu tenho um método para conseguir, trabalhei a minha mentalidade. Agora vem o quarto. Só tem uma coisa que transforma uma Ferrari numa Brasília amarela. Meu primeiro carro foi uma Brasília amarela. Meu pai era taxista do Rio de Janeiro. Aí a Brasília deles, o táxi no Rio de Janeiro é amarelo, né? Assim como Nova York. Meu pai tirou da praça, pintou a faixa azul de amarelo e me deu. Foi o meu primeiro carro. O que faz uma Brasília e uma Ferrari serem iguais? Elas não terem gasolina. Elas não servem para praticamente nada. Uma Ferrari parada sem gasolina, uma Brasília parada sem gasolina, só serve para você ficar dentro, você não consegue nem ligar o carro. O quarto pilar é energia de realização. Então, às vezes a pessoa fala assim: caraca, Jerônimo, eu acordo 10 da manhã, já estou consumido, 2 da tarde meu dia já acabou, bocejo o dia inteiro, não tem energia para fazer as coisas. Então, respondendo você, Bruno, fazendo agora o resumo de tudo que eu falei, se você me perguntar assim: Jerônimo, você trabalha primordialmente com inteligência emocional? Eu diria: hoje não mais. Hoje eu trabalho com esses 4 pilares. E quando eu falo de energia de realização, é impossível não falar de ingestão de água, porque existem 3 níveis de energia: física, mental e espiritual. Jerônimo, eu sou ateu, então você chama de metafísica, né? Então, para quem é ateu, né? Então, energia física, mental e metafísica. Como eu não sou ateu, eu chamo de física, mental e espiritual. Então, por exemplo, né, como que eu melhoro a minha energia mental e espiritual segundo a neurociência? Com um exercício simples de gratidão. A ciência hoje é robusta em mostrar que quem pratica exercício de gratidão, tem gente aqui que vai completando aqui os meus pilares antes de eu falar, já sabe qual que é. Quando você pratica o exercício de gratidão, você aumenta o seu nível de energia mental e espiritual, ou mental e metafísica. Então hoje, cara, um dos pilares é a inteligência emocional, que está dentro da mentalidade vencedora. Mas hoje é mais do que isso que eu trabalho. Agora, vamos falar um pouco da comunidade, porque é o seguinte: se quem está nos assistindo não é um mega empresário, a pessoa fala assim: puxa, eu não tenho condições de contratar o
Jerônimo individualmente. Não vou contratar o Jerônimo individualmente, eu sei que não é pro meu bico. Mas ele quer ter acesso a esse universo. Ele tá ouvindo esse papo e tá dizendo, puta, isso aí me interessa, isso é excitante. Eu adoro coaching. Eu leio sobre o assunto. Eu já fiz alguns cursos. E aqui, as coisas que vocês vão falando, até eu me animo de, puta, vamos estender esse negócio aqui. Vamos falar pra galera esquecer o Big Brother, que afinal hoje fica com a gente aqui 4 horas. Mas, enfim, até o meu pessoal, antes de começar a live, falou, não esquece que é a final do Big Brother, não vai se empolgar lá com o Jerônimo, que vocês não tentem brigar com o Big Brother, fiquem lá numa horinha de live e depois deixem o público seguir. Mas como a pessoa, então, pode ter acesso ao seu trabalho, esquecendo esse modelo? Se ela fala, não, eu tenho poder financeiro, ok? Escreve pro Jerônimo e fala, cara, eu quero. Mas se a pessoa não se enquadra nisso, quais os produtos, serviços, como é que ela pode se integrar nesse mundo? Legal. Cara, primeiro, eu sou apaixonado pelos meus alunos, todos eles, mas a CNC, cara, ela hoje mexe no meu coração de uma forma incrível, né? A comunidade no comando é um ambiente, hoje nós temos, tô olhando aqui para ver mais ou menos uns 5.600 membros ativos nesse momento, aproximadamente. Então, a comunidade no comando é o programa mais acessível. Eu fiz questão de transformar ele no programa mais acessível para qualquer pessoa que ganhe um salário mínimo e tope pagar o preço de abrir mão de uma parte do 13º dela, né, para evoluir e poder estar lá dentro. Então, a comunidade de comando já foi 2.000, já foi 3.000, né, reais, literalmente. Pessoas pagaram 3.000 para estar lá dentro e hoje eu cortei 75% do preço dela. Para quê? Para que o financeiro não seja uma barreira de entrada para a pessoa. Né? O Ponte está aqui, que é meu coach criacional, formado por mim, está botando aqui, seremos 100.000. Ele conhece o que é o meu coração. Meu coração seremos 100.000 lá dentro. Então, se você me perguntar assim, Jerônimo, por onde uma pessoa deveria estar para pegar todo o conhecimento que você tem? Comunidade no comando. Lá dentro é onde? Custa acho que R$49 por mês. Jerônimo, mas tem gente que não tem nem R$49 por mês. Eu sei, mas tem muita gente que tem, mas não quer investir em si mesmo. Eu gosto muito da ideia, cara. Eu tenho trabalhado em por que as pessoas não são tudo aquilo que elas nasceram para ser. E elas precisam adquirir comando sobre algumas coisas na vida delas. E uma das coisas que elas têm que adquirir comando, Bruno, é sobre a arrogância. As pessoas precisam comandar sobre a arrogância. Arrogância é um dos pecados capitais, né? Qual é o oposto da arrogância? É a humildade. Então, se a pessoa tem como teu cliente, /aluno, /mentorado, que falou assim, cara, eu tenho 3.000, não sei o que fazer com ele. Então, ele foi humilde de buscar ajuda. Mas algumas pessoas não estão conseguindo resultado na vida delas e estão arrogantes em não buscar ajuda. Naquilo que eu quero para minha vida, eu estava tentando emagrecer sozinho, não consegui. Então eu tive que ter a humildade de procurar uma nutricionista. Fui buscar ajuda. Isso é o oposto da arrogância. Então a comunidade no comando ela foi criada para isso, para ser um lugar acessível para todo mundo, sem a barreira do financeiro e com a possibilidade de todo mundo entrar lá dentro. Então lá dentro a gente tem um encontro todo mês ao vivo. Eu trago o que eu estou de melhor estudando naquele momento. Tem um método de produtividade lá dentro. Então a comunidade no comando é o lugar. E lá a gente tem outro lema, cara. Eu vou ter que falar porque eu sou apaixonado pela comunidade no comando. Você me dá mais 2 minutos para falar disso? Claro, não. Tempo é seu. Cara, hoje eu sou um cara estoico cristão. Não é uma religião, é uma filosofia de vida. Então, como estoico cristão, eu uso 2 filosofias para viver a minha vida. De baixo para cima, o estoicismo para a vida material e o cristianismo para a vida espiritual. Aí algumas pessoas falam assim, Jerônimo, então eu tenho que ser cristão? Não. Eu tenho aluno ateu, você acredita nisso, cara? Ateu cristão. Já ouviu falar nisso? Não, isso eu nunca ouvi. Me explica isso melhor. Eu explico. O cristianismo, olha só, estoicismo. Eu vou simplificar. É um modelo de vida baseado na filosofia estoica. Cristianismo, fora da igreja, é um estilo de vida baseado na filosofia de um cara chamado Jesus, que é considerado o Cristo. Cristianismo e estoicismo são estilos de vida. Eu escolhi viver o meu estilo de vida
no mundo material, segundo o estoicismo, mas buscando a minha vida espiritual, segundo um cara chamado Jesus. Jerônimo, é verdade que você tem aluno ateu cristão? Eu falei, porque ele fala assim, bicho, eu não acredito que tem nada depois, mas o que Jesus ensinou serve para mim. Olha que louco. Jerônimo, esse Jesus que você me apresentou, me apaixonei por ele. E ele começa a seguir esse Jesus, e começa a ouvir esse Jesus. Eu tenho um ateu indo para a igreja. Mentira, Jerônimo, tá? Para estudar Jesus. Igual a gente vai para uma escola de filosofia para estudar estoicismo. Entende a lógica? E aí, nessa lógica, Bruno, nessa minha jornada, eu encontrei um Jesus diferente, que é o que eu apresento aos meus alunos. Eu encontrei um Jesus que, às vezes, em algumas igrejas que passam muito a mão na cabeça do seu fiel, vamos dizer assim, ela fala assim, Jesus disse, não foram vocês que me encontraram, fui eu que encontrei vocês. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Cara, esse Jesus é lindo. E ele é fofinho. Mas a Bíblia mostra que Jesus não parou a fala aí. Jesus fala assim, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Mas eu escolhi vocês para gerar frutos. E frutos permanentes, de boa qualidade. É isso que a história de Jesus autorizada, segundo os evangelhos da Bíblia, fala. Então, olha que legal. O Jesus que eu encontrei não é que fala, vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Não, o Jesus que eu encontrei fala assim, não foram vocês que me escolheram. Fui eu que te escolhi, mas eu te escolhi para gerar frutos, parceiro. Então, levanta e vai lá gerar. Esse é o Jesus que eu encontrei. E esse Jesus, muitas pessoas estão se apaixonando por ele. Resolveram entender que Jesus tem altas expectativas sobre nós. Né? Diferente de nós, de um Jesus antigo que dizia, coloque todas as suas expectativas em Jesus. Né? E o Jesus que eu encontrei cara, ele tem altas expectativas. Prova, Jerônimo, 3 rápidas provas. Jesus vinha caminhando sobre as águas, e Pedro fala, quem vem lá? Jesus fala, sou eu. Aí Pedro fala, me prova, Senhor. É uma passagem bíblica, né? Se alguém for um estudioso da Bíblia, vai lembrar dessa passagem. Aí Pedro fala, me prova, Senhor. Aí o Jesus fala, vem, pode andar sobre a água, bichão. Vem, o bichão é licença poética. Vem, bichão, anda sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas. Dá 2, 3 passos e afunda. Na hora que Pedro afunda, Jesus vai, puxa ele pelas mãos e salva ele. É aí que param todas as histórias nas igrejas que ainda não conheceram esse Jesus. Só que Jesus continua, ele completa. Ele vira e fala, ele salva Jesus. Pedro e as igrejas preferem dizer, Jesus te salvará do fundo das águas. Amém, amém. Qual é a água que você precisa ser salvo agora? Isso lota a igreja. Isso lota lives, isso dá muitos likes nos vídeos. De qual água você precisa ser salvo agora? Só que Jesus em seguida vira para Pedro e fala assim, homem de pouca fé, por que você não andou sobre as águas? Olha a expectativa que esse cara, com letra maiúscula e com todo respeito, quando eu falo esse cara é intimidade. Olha o que esse cara fala para Pedro. A expectativa que ele tinha sobre Pedro, Bruno, é que Pedro andasse sobre as águas. Essa era a expectativa dele. Numa passagem que os apóstolos não fazem milagre e vem para ele, Senhor, fulano lá está doente, a gente não conseguiu curar. Sabe o que Jesus fala? Até quando vocês acham que eu vou ficar com vocês? Vocês podem fazer os mesmos milagres que eu. Olha a expectativa de Jesus. Figueira, cadê seu fruto? Não deu fruto? Seque. E ela seca. Então, Bruno, o Jesus que eu encontrei e eu apresento para os meus alunos, não religioso, não numa igreja, mas numa corrente filosófica. Jerônimo, quem quer ser religioso frequente? Você pode ser cristão na igreja católica, na igreja evangélica, no espiritismo, na sua igreja, onde você quiser ser, ou até ateu. Sacrilégio, Jerônimo. Como sacrilégio? O cara era ateu, nem conhecia Jesus. Eu apresentei Jesus para o ateu, e o ateu está indo na igreja. Como que isso é um sacrilégio? Né? E aí, dentro dessa linha lógica,
meus alunos entenderam uma coisa. Então, quer dizer que não fui eu que escolhi Jesus, foi ele que me escolheu, mas me escolheu para dar frutos. Então, a comunidade no comando, Bruno, para terminar, a gente vai dar frutos lá dentro. Então, uma parte do lucro da comunidade no comando é retirada para dar frutos. Estamos nos últimos ajustes. Estamos decidindo o que fazer. Né? No pior cenário para cada aluno, no pior, ainda não decidi como vai ser. Estou pedindo inspiração a Deus naquilo que eu acredito. Para cada aluno que nós tivermos, todos os meses eu vou dar um prato de comida. Hoje somos 5.600 alunos. Então, todo mês eu vou doar 5.600 pratos de comida. Essa é uma opção. Né? Ainda não está decidida que vai ser ela. Esse é um jeito de dar frutos. Segundo, a segunda já está decidida. Para cada aluno pagante que eu tiver, eu vou doar o correspondente a uma vaga, para cada aluno, uma vaga gratuita para instituições de pessoas, que tenham pessoas cadastradas que não poderiam estar lá dentro. Então, nós temos 5.600 e já estamos negociando, falando até com uma pessoa na ONU, para você ter uma ideia, para a gente poder entregar 5.600 vagas gratuitas da comunidade no comando. Ah, Jerônimo, eu quero. Não, não é assim que vai funcionar. A gente vai pegar instituições, por exemplo, do sertão do Brasil, que trabalham em comunidades ultra carentes, que as pessoas não têm um ambiente para evoluir. Então, como o Ponte botou aqui, como o bem nunca para, então, você me perguntar, Jerônimo, por onde quem está aqui começa? Pela comunidade no comando. Menos de uma pizza por mês, menos de 1/3 do 13º, de um salário mínimo por mês. Se você pegar o teu 1/3 de férias, para quem ganha um salário mínimo, consegue estar lá dentro. E aí o que acontece quem está lá dentro, Bruno? A gente tem histórias de pessoas que aumentaram em 10 vezes o teu salário, que for caixa de supermercado que virou gerente, empresário que abriu 2 novas empresas, pessoas que saíram do SPC e agora estão com o nome limpo, pessoas que quitaram sua dívida completamente em 3 meses, porque a pessoa muda a mentalidade dela. Então, cara, desculpa, você levantou a bola, eu sou apaixonado por isso. Se deixar, eu vou aqui contigo, suas perguntas são incríveis, você está realmente profundo, e se deixar, eu passo a noite contigo aqui. E quando eu falo desse Jesus que eu encontrei, né, e eu respeito verdadeiramente quem acredita em algo diferente de mim. Não respeito quem usa conscientemente um Jesus bondoso para vender assento na sua igreja. Esse eu não respeito. Esse eu acho que ele tem que evoluir e precisa de ajuda. Agora, quem acredita, né? A gente vê o Pablo Marçal, por exemplo, que é um cara que está muito na moda, ele fala dos generais do reino. Eu prefiro ser um soldado. E não estou criticando o Pablo, né? Muito pelo contrário. Acho que ele faz um trabalho muito bom, diga-se de passagem. Mas eu não acredito nos generais, eu acredito nos soldados. Jesus não foi um general. O general fica atrás da mesa. Jesus foi um soldado com o pé na lama, no campo de batalha, no corpo a corpo. General não vai para o corpo a corpo. Quem vai para o corpo a corpo é soldado. Ele foi o maior dos soldados. Por isso que está no meu braço, soldado do Criador. Então eu sou um soldado dele, e a comunidade no comando, muitos são soldados do Criador, e os ateus são soldados de Jesus, mesmo sem acreditar que Jesus é o Salvador. Agora, algum aluno seu aqui escreveu uma coisa que nem eu sei. Ele falou, melhor que o CNC, só o Ultimate. O que é? O que me explica pra gente isso? Eu vou ser bem objetivo nessa. Ó, a gente basicamente é assim, eu sou coach. A minha jornada foi, eu virei coach, passei a viver de coaching. Comecei a ensinar outros coaches a viverem de coaching, porque eles não sabiam ter cliente pagante. E aí muitos pediam, Jerônimo, eu quero ser formado pela sua metodologia. Então eu formei uma escola de coaching. Então hoje eu tenho basicamente, cara, 3 principais programas. Um programa que é a CNC, é o mais acessível, custa R$ 497 por ano, ou R$ 49 por mês. Dali o cara vai para um evento ao vivo comigo, que hoje chamava WA no passado, hoje chama No Comando a Revolução. 3 dias comigo. E eu tenho um outro programa, que é um programa de formação em coach profissional. O cara fala, cara, eu quero me formar, eu quero ter essa tua profissão, Jerônimo. E dentre essas pessoas, ou que se formaram comigo ou em outras instituições, eu tenho uma mentoria chamada Ultimate. A gente brinca que tem coach que é Ultimate. O Ultimate é uma mentoria para fazer coaches viverem de coaching. Nossa meta é que eles faturem 100 mil
ou a gente chama de Coach Hero, que eles faturem 100 mil ou mais por ano só do dinheiro vindo do coach. E todo mês tem Coach Hero sendo formado. Então, o Ultimate é uma mentoria para coaches que querem viver de coaching. Bom, eu acho que eu já percebi que se deixasse, tanto eu quanto você, a gente ficaria aqui minimamente mais umas 2 horas. Mas eu queria abrir para você, Jerônimo, mais uma vez agradecer, é lógico, mas abrir para você fazer as considerações finais de algo que talvez eu não tenha perguntado nesse bate-papo. Dizer mais uma vez que eu acho o seu trabalho super nobre em ajudar. Porque eu acho assim, independente, mesmo eu vou me incluir nisso, mas não. Do mesmo jeito que eu acho que um médico tem um trabalho nobre, um professor tem um trabalho nobre, e todos têm que ganhar dinheiro, eu acho que algumas profissões são mais nobres que outras. Eu acho muito bacana esse trabalho que você faz. Mas eu queria que tua ajuda para ver se a gente esqueceu de falar alguma coisa, sabe, vital, que a gente não poderia terminar sem deixar de dar um recado. Incrível, Bruno. Cara, eu vou dizer algumas coisas, né? Eu acho que a primeira coisa que eu vou dizer é, cara, minha audiência que está aqui, né, você entendeu que o Bruno fala de finanças. Então, se é um tema que te interessa, passa a seguir ele, cara. Aproveita, passa a seguir ele, conhece o conteúdo do Bruno. Se não te fizer sentido, depois você diz segue. Mas se fizer, você já continua a seguir. Primeiro segue para conhecer o conteúdo dele. Se não fizer sentido, depois você para de seguir. É muito fácil. E se fizer, continua. Então, primeira coisa. Segunda coisa que eu queria falar aqui, cara, é parabenizar você. E eu vou chegar num ponto que eu quero deixar de última mensagem. Quero te parabenizar. Cara, foi massa esse nosso bate-papo. Legal que esse mundo digital permite que a gente se conheça melhor ao vivo aqui, né? Já sei mais de você agora do que sabia antes. Sei que você é de São Paulo, que você migrou para que está em Nova York, até onde eu entendi a sua base, que fala de finanças, que ajuda pessoas a organizarem suas finanças. Incrível. E, cara, eu acho que se você dissesse assim, Jerônimo, deixa um recado final para todo mundo que está aqui. Eu queria que todo mundo soubesse fortemente, sabe, Bruno, que você é muito maior do que você imagina, cara. Você é muito maior do que você imagina. Só que a sua métrica não é pelos outros. A gente precisa entender que em época de rede social, a gente tem um hábito ruim de se medir pela régua do outro. Cara, minha régua é diferente da régua do Bruno, é diferente da régua do Pablo Marçal, do Joel J, do Caio Carneiro, do Flávio Augusto, do Bruno Avelar. Cada régua ela é única. Não queira se medir pela régua dos outros. Se meça pela tua. A pergunta que você tem que se fazer é: você está sendo tudo aquilo que você nasceu para ser? Se sim, parabéns. O Criador da sua alma vai estar orgulhoso de você. Se não, acorda. E acorda rápido, parceiro, para dar tempo de você fazer o que você tem que fazer nesse plano material. Bom, sensacional. Vou estar te esperando no estúdio assim que você puder passar por Nova York. E obrigado pelo papo. Agradecer também todo mundo que nos acompanhou até aqui. E eu espero que tenha sido um primeiro de outros. Um primeiro encontro de mais que a gente possa combinar. Incrível, Bruno. Foi um prazer enorme. Aqui não é BBB, mas a gente vai sair da casa agora, eu e você. No meu caso, eu vou voltar para minha casa agora. Um abraço para você, cara. Foi incrível. Amei esse papo nosso aqui. Que aconteça outros, inclusive fora da câmera, para que a gente possa se conhecer cada vez melhor. Combinado. Um abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado. Abraço. Obrigado a todos.